decisões anteriores às decisões precedentes. E essa expressão latina vem do antigo direito inglês, e naquela época a língua franca, a partir da Idade Média, ou durante a Idade Média, era o latim, e a frase inteira era stare decisis e non quieta movere. Significa o seguinte: estar com as coisas decididas e não mover com as coisas quietas. É o antigo brocardo do direito anglo-saxônico que foi incorporada pela Suprema Corte, a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. O stare decisis, então, nos Estados Unidos, submete todos os tribunais, todos os juízes, no que tange aos precedentes da Suprema Corte, e visa exatamente dar confiabilidade ao sistema. É claro que esses precedentes podem ser discutidos, mas podem ser discutidos caso a caso. Se eventualmente algum caso não se subsume exatamente ao precedente judicial, então esse precedente não se aplica. Daí porque nos Estados Unidos e, sobretudo, nas academias de direito, o grande trabalho, ao contrário do que acontece aqui entre nós, os estudantes, não é estudar a lei, que nós que nos baseamos no sistema romanístico, mas é decorar, literalmente decorar os precedentes das Supremas Cortes, das Cortes Estaduais, que é uma tarefa complicadíssima. Aliás, peço licença para fazer um testemunho pessoal. Meu filho, recentemente, que trabalha na Inglaterra, 5 anos como advogado, fez o exame da ordem lá. Ele é solicitor na Law Society, um exame difícil, mas a maior dificuldade dele foi, evidentemente, mudar a mentalidade, mudar aquele seu enfoque cultural, teve que decorar centenas e milhares de precedentes do campo do direito civil, do campo processual. É uma atividade a qual nós não estamos acostumados. Bem, a ausência do stare decisis no Brasil, ela criou um sério problema, séria dificuldade para a jurisdição constitucional, porque as decisões do Supremo Tribunal Federal no controle difuso, então, grifo controle difuso, somente operavam efeito entre as partes, interpartes, e não erga omnes, como evidentemente. Então, em consequência disso, cresceram as decisões conflitantes sobre a mesma matéria nos distintos tribunais do país. Este problema, já de forma muito precoce, forçou o Constituinte brasileiro, já em 1934, a criar um instituto da suspensão da execução pelo Senado da lei declarada no todo, em parte, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E esse instituto hoje está consagrado no artigo 52(10) da nossa Carta Magna, cujo escopo é exatamente atribuir efeito erga omnes às decisões do Supremo Tribunal Federal no controle difuso. Não custa lembrar que no controle abstrato de constitucionalidade, que foi introduzido no Brasil pela Emenda Constitucional número 16, de 1995, baseado no modelo austríaco cogitado por Hans Kelsen, ou idealizado por Hans Kelsen, as decisões do Supremo Tribunal Federal possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, mas isso apenas no controle concentrado, evidentemente, como nós sabemos. A súmula vinculante, criada pela Emenda Constitucional 45, passou a permitir que se confira eficácia geral às decisões do Supremo Tribunal Federal, também no controle difuso, possibilitando exatamente a estabilização da jurisprudência, o descongestionamento do judiciário